A automação tornou-se um fator fundamental em qualquer negócio digital na atualidade. Ela não serve somente para agilizar o seu atendimento, mas também como aumentar muito a produtividade e fazer com que você economize muito. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo como você cria sua primeira automação no WhatsApp usando uma ferramenta grátis. Olá, meu nome é Enio, eu sou da Fink e o meu propósito é descomplicar o comércio digital. Antes da gente continuar, já se inscreve nesse canal, curte nosso vídeo e não deixe de marcar o sininho para receber mais vídeos relevantes como esse. Quer montar uma loja virtual de forma simples e super econômica? Então você precisa conhecer a nossa solução. Com mais de 10 anos de experiência no e-commerce e ajudando a transformar o sonho de empreender em realidade para centenas de pessoas, a Fink vai entregar para você uma loja pronta para vender, com produtos cadastrados, totalmente personalizada e sem nenhuma mensalidade, para sempre. Uau. Ficou curioso? Acesse o nosso site e descubra como podemos transformar o seu projeto em realidade. Imagine você poder atender seu cliente 24 horas em qualquer momento. Mesmo nos finais de semana, ou então de madrugada, para aquele cliente que acorda com insônia, ele quer saber mais informações sobre o seu produto. Ter uma automação que fique permanentemente ativa na sua conta, assim como nós usamos aqui, é fundamental para manter essa relação com o seu cliente e também poder capturar os leads, para você poder fazer novos contatos com ele e esquentando ele e, no momento oportuno, fazer o fechamento da sua venda. Aqui a gente vai usar um programa chamado Bot Commerce. Eu já andei falando várias vezes sobre ele aí. A gente tem um vídeo mostrando como fazer a integração dele no WhatsApp de forma bem simples. Se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui para você poder fazer essa integração antes da automação que eu vou mostrar agora. E com isso você vai poder, em muito pouco tempo, já implementar um serviço de atendimento muito prático, muito rápido e muito eficiente para o seu cliente. Num próximo vídeo eu vou mostrar como você pode incluir a inteligência artificial nesse atendimento. Com a inteligência artificial, qualquer pergunta que seu cliente tiver, ele vai simplesmente fazer para o bot e ele vai responder automaticamente baseado em todas as informações que você já colocou previamente. Vamos lá, eu vou mostrar agora no computador o passo a passo, como é que você faz a integração, como é que você cria uma conta nessa ferramenta e quais os passos para que essa automação comece a funcionar de forma muito eficiente. Bom, eu estou aqui com a tela inicial do Bot Commerce e aqui você vai ter algumas informações sobre todo o seu funcionamento, toda a parte de integração, as automações e tudo mais, tá bom? Quando você definiu aqui, você entendeu basicamente como funciona. Aqui, por exemplo, ele tem até integração com o e-commerce, com a Shopify. As duas maiores plataformas estão aqui presentes, claro. Feito isso, você chegou lá, você entendeu mais ou menos como isso funciona, então você vai clicar aqui, comece gratuitamente, você vai pôr os seus dados aqui, clicar em começar agora e aguardar que apareça a tela para você começar gratuitamente. Então, os planos eles funcionam assim, você pode começar de uma maneira grátis, onde ele vai ter toda essa automação que eu vou mostrar, ele vai funcionar de forma ilimitada, e tanto aqui em WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, e até um chat nativo na sua loja, e ele vai ter todos esses recursos aqui, com uma coisa muito importante, tanto na versão grátis quanto na versão paga. Ele não tem limite de usuários, ou seja, você pode ter 1, 10, 20 mil, 100 mil usuários e você vai pagar o mesmo valor. Diferente de qualquer outra plataforma, como por exemplo o ManyChat, que você paga por número de usuários e chega uma hora que fica simplesmente inviável você continuar usando, ou então vai começar a ter que apagar contatos. E o contato é um ativo da sua empresa. Quanto mais contato, mais leads você tem, mais a sua rede de atuação. Então, o cliente que hoje não quer comprar de você por algum motivo, alguma objeção, você capturando esse contato vai poder fazer novamente ações para tentar trazer ele de volta, ou com novas ofertas, ou assim em diante. Tendo isso em mente, eu vou mostrar aqui também essa versão
Pro dele. A versão Pro ela custa praticamente $15, é um valor muito baixo também comparado à concorrência que existe aí, e ela te dá recursos praticamente ilimitados, tá bom? Inclusive você tem, quem conhece, você vai ter acesso a um servidor de N8N para trabalhar de forma ilimitada. Tem um curso, ele não tem taxa, ele não marca, ele não tem o logotipo dele marcado em lugar nenhum, e tudo aqui se torna ilimitado. Mas a gente não precisa dessa versão inicial, vamos começar aqui com a versão gratuita, tá bom? Vou clicar sobre ele. Aqui eu clico que eu quero continuar no plano gratuito. E aqui eu começo a fazer o cadastro da minha conta. Eu não vou fazer isso daí porque eu já tenho conta, então ao final disso aqui você vai direto para o painel do Bot Commerce. O que a gente tem de interessante aqui no painel é que a gente tem um curso de automação aqui. Então, se você clicar aqui, você vai ter um curso completo aqui mostrando como você faz as automações iniciais. Então, por exemplo, a automação de WhatsApp. Você clica aqui e você vai ter todo o passo a passo no curso que ele vai te mostrar as funções mais importantes dessa ferramenta. Vou voltar aqui, você tem toda uma parte de suporte e tutoriais, inclusive aqui, através da inteligência artificial, você pode ir perguntando o que você precisa, que ele vai te respondendo. E agora eu vou clicar aqui em abrir aplicativo. E pronto, aqui eu estou com uma conta de teste aqui, mas eu já tenho algumas coisas cadastradas aqui. Então, quando você entrar pela primeira vez, você vai estar com ela totalmente zerada, inclusive nessa parte aqui. Por exemplo, aqui a gente tem 7 assinantes de um número ilimitado deles, número de mensagens que a gente pode mandar por mês, e aqui o token de inteligência artificial que a gente também pode usar aqui nesse plano gratuito. No plano pago, tudo isso aqui é ilimitado. Então, como eu falei, a gente já tem uma aula mostrando como você faz a conexão da conta com o WhatsApp. Aqui tem conectar conta, você clicando sobre ele, você vai ter aqui as opções de conectar a conta, tá bom? Como eu já expliquei lá naquela outra aula, a gente tem duas opções aqui. Ele usa a API oficial do WhatsApp, que vai garantir você nunca perder seu número, e perder o número é uma das piores coisas que tem, principalmente para quem faz relação com seus clientes, porque simplesmente você perde tudo e não adianta você ter esses números guardados, porque você mandando de outro número, de outro telefone, eles entram como o primeiro contato e podem ser classificados como spam. Esses aqui, que normalmente você vai receber do seu cliente essa informação, ele nunca vai ter esse problema, tá bom? Aqui em conectar com o WhatsApp, ele vai pedir para você entrar numa conta tua do WhatsApp e você vai ter duas opções. Ou começar com um número zerado e sem usar o aplicativo do WhatsApp Business no seu telefone, ou então uma conta que você já tenha do WhatsApp, você pode manter ele ativo lá na conta do seu celular e começar a fazer o atendimento e as automações por aqui. Então agora vamos voltar aqui para o canto e a gente vai para essa primeira opção aqui, gerenciar bots. Tá? Eu cliquei sobre ele e aqui é a tela onde todas as configurações são feitas. Aqui a gente vai fazer a criação dos bots que vão responder para o seu cliente. Então você vai indicar aí por caixinhas, eu vou mostrar como isso funciona. O que cada uma faz e o que cada uma vai fazer após ser ativada, tá bom? Eu vou aqui para baixo, tudo isso aqui você não vai precisar mexer muito, só vamos aqui para configurações. Então, você tendo aí a tua conta já ativada, você vai colocar mais ou menos essa mesma configuração que eu tenho aqui nessa parte de configurações, tá? Então, aqui a gente vai colocar primeiro como nenhuma resposta correspondente, ele dá como habilitado. Quer dizer que se nenhuma resposta for correspondente a alguma automação que você já tenha, ele vai seguir essa sequência. E essa sequência aqui, ele vai dar o limite de correspondência. Por exemplo, se você faz uma automação inicial baseada em uma palavra-chave, por exemplo, você coloca a palavra-chave lá, qualquer uma,
eu quero, ou então mais informações, ou o nome do produto, qualquer coisa. Se ele chegando aqui, ele percebe que já tem essa automação, então ele vai disparar o fluxo da automação, que é o que eu vou mostrar como a gente vai construir isso agora. Caso ele não tenha, ele vai seguir essa correspondência. Por exemplo, se a pessoa no WhatsApp simplesmente falou: oi, quero falar com você, e você não tem uma automação para isso, então ele vai correr essa sequência aqui, que ele vai dar uma automação inicial automática, que você pode definir se ela vai acontecer todas as vezes, uma vez por dia, uma vez por mês ou até uma vez por ano, tá bom? Eu vou deixar aqui inicialmente uma vez por dia. Aqui a resposta dos bots a gente põe como habilitado, mensagem inicial eu também deixo habilitado, e o limite de frequência de mensagens de introdução eu vou pôr aqui todas as vezes, tá bom? Outra coisa que a gente pode colocar aqui é o horário de trabalho da empresa. Então, aqui eu vou pôr, no caso meu, São Paulo. Aqui eu posso definir que eu quero no sábado e domingo, que não vai funcionar. E o horário que a gente funciona é entre 9 e, vou pôr aqui, 17 horas, tá bom? Aqui é 5 da tarde, 5 p.m. Aqui a gente define que vai desabilitar o bot. Então, nesse horário aqui, o bot de atendimento inicial eu posso deixar habilitado ou desabilitado. Eu vou deixar habilitado. Aqui ele faz uma confusão, porque aqui ele desabilita o bot e a gente põe habilita. Habilita ou desabilitar. Deu para entender? Quer dizer que a gente... É como se fosse ligar e desligar. Desabilita o bot. Aqui, se você clicar habilitado, é ligar. Desligar quer dizer que ele está desabilitado. E aqui o desabilita o assistente. No mais, por enquanto, a gente não vai mexer em nenhuma outra coisa. Aqui a gente tem a opção de colocar planilhas do Google para capturar todas as informações que você tem, que você recebeu. Você pode salvar em uma planilha e também salvar no e-mail para você poder fazer campanhas de e-mail, tá bom? Bom, então é isso. Você segue exatamente essa formatação e clica aqui em salvar configuração. Eu falei aqui inicialmente que, por exemplo, ele está habilitado aqui a uma resposta para quando não tiver nenhuma automação, tá bom? Então, onde é que está essa resposta? A gente clica aqui em botão de ação. Então, quando a gente clica em botão de ação, a gente tem algumas pré-definições aqui de mensagens que já vão ser enviadas para o seu cliente quando ele entrar no fluxo, tá bom? Então, aqui a gente tem nenhuma correspondência. Quer dizer que o cliente escreveu alguma coisa, não tem nenhuma automação para ela, então, no geral, quando não tiver, ele vai habilitar essa correspondência. Então, eu vou clicar aqui e agora a gente tem a primeira vez que a gente vai ter o contato aqui com o sistema de criação de bot. É muito simples, pode parecer complicado, pode parecer estranho isso daqui, mas você vai ver que o raciocínio é muito simples e depois que você pegar, você vai testando, você vai criando coisas incríveis aqui, tá bom? Ação. Ele tem algumas coisas que estão em inglês, que estão sendo traduzidas ainda, mas no geral ele tem toda a parte dele em português. Então ele não encontrou nenhum template aqui. O que acontece? Quando ele não encontra, ele já pula para a segunda caixinha aqui. Ele faz o início do fluxo, que também não encontrou nada, tá bom? Daí ele automaticamente joga para a terceira caixinha aqui e é onde ele vai criar a mensagem. Então o que acontece? Seu cliente entrou, não encontrou nada, ele vai jogar aqui e aqui e ele já vai distribuir essa mensagem aqui para o teu cliente. Então pode ser que a tua esteja em inglês, porque é a primeira vez que você está entrando, mas é só pegar e traduzir aqui. Como é que você faz isso? Você clica 2 vezes aqui sobre qualquer local e aqui do lado esquerdo ele aparece a caixa de texto. Então aqui eu coloquei aqui, olá, estamos felizes em te atender, por favor deixe sua pergunta abaixo e logo um dos nossos gerentes assumirá a conversa. Uma coisa que eu posso colocar é dar um enter aqui, observa que aqui tem nome, então eu clico aqui em nome, peraí que ele jogou aqui para baixo, e eu pego esse código que ele jogou e coloco aqui.
Então o que acontece? Ele vai pegar, vai falar olá e o nome do usuário que está cadastrado lá no WhatsApp do seu cliente. E vai colocar o resto da mensagem. Deixa eu tirar aqui que ficou duplicado. E com isso ele começa a dar começa a ficar mais pessoal também para o seu cliente. Inclusive você pode pôr emojis aqui, pode fazer o que você achar. Outra coisa que é interessante é que digitando na tela. Para não parecer que é robotizado, que é automático a mensagem, você pode clicar aqui em digitando na tela. Então ele vai fazer aquele símbolozinho do WhatsApp de digitar. E aqui eu mostro em quanto tempo eu quero que essa mensagem apareça. Então o teu cliente manda uma mensagem, para ele não receber automaticamente no mesmo instante a mensagem, você pode fazer um atraso aqui, simulando que alguém está digitando, tá bom? Feito isso, a gente clica aqui em salvar. E pronto, agora a gente já tem aqui a mensagem sendo enviada para o seu cliente em português. Quando você termina de fazer isso, você tem que salvar. Então vamos salvar aqui e pronto. Agora eu vou voltar para a tela anterior clicando aqui nesse símbolo. Daí a preparação inicial já foi feita, tá bom? A partir de agora a gente vai criar o bot de atendimento. Então, por enquanto, o teu cliente está clicando lá, está entrando nessa mensagem, olá, bem-vindo, deixe sua mensagem aqui, se ele mandar qualquer mensagem. Agora, vamos supor que você tem uma página de venda, que você quer vender um produto, se você quer vender um serviço, alguma coisa. E naquele WhatsApp, você quer fazer um atendimento automatizado. Deixa eu até abrir aqui. Então, toda vez que o teu cliente leu lá sobre o teu produto, entendeu tudo como funciona, só que ele tem algumas dúvidas, ou então ele por preguiça prefere já clicar lá no botãozinho do WhatsApp para falar. Ele vai clicar lá, vai ter uma automação, uma palavra-chave que vai disparar um fluxo que a gente vai criar aqui, e esse fluxo vai explicar para o seu cliente como é que funciona a empresa. E ele vai dar também a opção do cliente parar de falar com essa automação e chamar alguém para bater um papo com uma pessoa real, tá? Como eu falei, numa próxima aula eu vou mostrar como você faz a automação da inteligência artificial aqui no fluxo, e o cliente vai ter a opção, por exemplo, de ou falar com você, ou então falar com um robô que está treinado, que tem todas as informações detalhadas do seu produto, como o preço, como funciona, devolução, ou qualquer coisa que ele precisar, e ir respondendo para esse cliente a qualquer momento do dia, seja madrugada, seja onde for, final de semana, qualquer coisa. Bom, então a gente volta aqui, e agora a gente vai fazer a criação do primeiro fluxo nosso. Então a gente vai clicar agora aqui em respostas do bot, e aqui a gente vai fazer a criação. Eu já tenho uma aqui, eu vou até mostrar aqui, vou clicar aqui e mostrar como ela funciona. A gente vai reproduzir essa automação, tá bom? Inicialmente, o teu cliente vai entrar aqui, nesse caso, com a palavra Virtual One. Então ele escreve Virtual One, ou a gente deixa já no botãozinho no WhatsApp essa palavra aqui pronta para ele enviar. Fez isso, ele liga essa automação. A gente vai ter essa segunda caixa aqui que vai te dar algumas opções, verdadeiro ou falso. Então, a gente vai tentar reconhecer em que fase esse cliente já está, ou esse lead já está, por exemplo. Se ele for um cliente, não interessa a gente fazer essa automação aqui. Então, a gente vai identificar isso daí, e daí a gente vai ou jogar direto para um assistente pessoal de IA, então alguém que esteja atendendo o chat, ou então fazer a automação mostrando como funciona. Então aqui ele vai identificar por alguma tag se o cliente já é um lead, se ele já é um cliente, se ele já tem informações sobre a tua loja. Se tiver, a gente já joga para o atendimento, porque ele já é um cliente que ele já está quente, porque ele já conhece, ele já passou por essa fase, ou se ele é totalmente frio, ele é enviado para essa primeira mensagem. Essa primeira mensagem a gente vai novamente colocar o nome dele, falar que está ansioso de fazer essa apresentação, e aí sim a gente já começa a fazer o fluxo dessa apresentação, tá bom? A gente tem aqui o atraso, a gente vai dar a opção dele de novo falar com o atendente ou então entrar para o fluxo.
Isso é você que vai montar, isso deve ser de acordo com a demanda que você tiver, você vai definir isso. Eu quero aqui, eu coloco um botão perguntando se ele quer receber essas informações. Quando ele fala eu quero, a gente adiciona aqui uma tag de lead virtual one, então da próxima vez que ele entrar, ele já está marcado, ele não vai para esse fluxo de novo. E aqui a gente começa a apresentação. Essa apresentação, além de texto, você pode colocar imagens e pode colocar áudio também, tá bom? E daí no final da apresentação, aí sim, ele vai falar com o atendente de acordo com se ele achou interessante. Se ele não achou interessante, ele vai simplesmente sair dessa automação. Então eu vou voltar aqui agora e a gente vai começar a nossa automação, a reprodução dessa automação. Então vamos lá. Vamos começar aqui com então esse bot, a resposta do bot, e a gente vai aqui no lado direito clicar em criar. Então, a gente aqui vai criar a nossa primeira automação. Você vê que ela não tem nada. Aqui são todas as funções que a gente pode colocar nesse bot. Elas são inúmeras, mas não se preocupe que a gente vai, de acordo com o que precisa, vai mostrando. E aqui é o bot inicial. Então, para a gente começar, clicamos 2 vezes, ele vai abrir essa caixinha do lado esquerdo. E aqui a gente vai colocar a palavra que vai fazer o acionamento do bot, e a gente pode separar com vírgulas para poder ter mais do que uma palavra, tá bom? Eu vou escrever aqui think, só como exemplo. Por exemplo, eu poderia clicar aqui por virtual one e assim por diante. Eu não vou colocar aqui porque vai dar conflito que a gente já tem uma virtual one lá. Aqui a gente tem a opção de ser a palavra exata a essa daqui. Então, por exemplo, se o teu cliente escrever qualquer coisa antes ou depois, não vai funcionar. Ou então um que corresponda a alguma palavra que está nessas palavras-chave. Uma coisa que a gente pode colocar aqui é, por exemplo, eu vou por aqui, ó, think com um F só, think, ou então algumas variações aqui, prevendo que o seu teu lead possa colocar de alguma forma errada. Coloquei aqui, vou clicar aqui em correspondência de string, tá bom? Aqui a gente coloca, então eu vou por palavra-chave think, e eu posso até colocar aqui para início de fluxo de apresentação, tá bom? Então, só para eu saber do que se trata isso daqui. Eu posso colocar aqui, como eu já tinha dito, eu posso inscrever ele numa sequência. Futuramente eu vou explicar o que é uma sequência, cancelar a inscrição dele de uma sequência, salvar campos personalizados. Isso aqui é importante para, de repente, você pegar alguma informação a mais desse cliente e poder salvar no teu sistema. Inicialmente a gente não vai fazer isso. É que atribuir a conversa para um determinado atendente. Então, por exemplo, se você tem mais do que uma pessoa atendendo no chat, o chat aqui do próprio Bot Commerce, você vai poder definir que pessoas que entram interessadas em determinado produto sejam atendidas por determinado grupo de conversa e determinado atendente. A gente tem aqui outras funções um pouco mais avançadas, que seria o envio de webhook e a planilha do Google. Eu vou explicar, futuramente a gente pode ter aulas sobre isso também, tá bom? Vou clicar aqui em salvar e pronto, ele já está aqui. Então, toda vez que o cliente escrever essa palavra aqui, ele vai acionar esse fluxo. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar aqui, eu vou soltar, e vou procurar essa opção que por algum motivo foi muito mal traduzido para doença, tá bom? Isso não tem nada a ver com doença. A única coisa é que ele é uma opção de escolha. Então ele vai definir se ele vai ser esse ou aquela opção. Eu coloco alguns filtros que, se o seu cliente estiver dentro desse filtro, eu defino se ele vai para um lado ou para o outro, tá bom? Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou clicar e aqui você observa que a gente tem todas as partidas ou qualquer partida. Quer dizer que se eu colocar mais do que uma condição aqui, ele vai ter que ter todas as condições para poder ser verdadeiro. Se eu colocar qualquer partida,
Então quer dizer que somente ele tendo uma dessas condições aí, ele já vai ser suficiente para ativar a próxima fase, tá bom? Então o que eu vou colocar aqui? Deixa eu voltar. Aqui eu vou colocar então o rótulo. Então eu quero, por exemplo, que se esse cliente ele tiver um rótulo que contenha tanto cliente Virtual One quanto lead Virtual One, ele vai apontar que é uma condição verdadeira, tá bom? Então eu vou clicar aqui e eu vou adicionar outro rótulo e eu vou por aqui agora lead Virtual One. Então é isso. Se ele chegar aqui e perceber que o rótulo tem ou cliente Virtual One ou então lead Virtual One, ele dá como verdadeiro. E aqui tem alguns campos personalizados, campos que a gente cria, e ele também vai fazer a mesma conferência. Clico aqui, vou aqui para o lado esquerdo e clico em salvar. Então, o que a gente tem agora? O cliente entrou aqui, ele vai verificar se ele já tem essa etiqueta. Se ele tiver essa etiqueta, ele vai jogar aqui para verdadeiro. E em verdadeiro, o que a gente vai? E a gente vai colocar, a gente vai clicar aqui e a gente vai colocar a condição de uma pergunta, por exemplo, posso te ajudar? Eu posso pôr aqui, posso pôr um tempo aqui para essa resposta e clicar em salvar. Então ele já vai praticamente jogar aqui para o chat, para o atendimento de chat. Se for falso, se ele não tiver esse rótulo, eu vou clicar aqui e agora eu vou colocar novamente um texto e eu vou colocar uma outra mensagem que eu já tenho ela salva aqui, que seria essa daqui. Estamos ansiosos para atender. E ele pergunta se ele pode fazer essa apresentação para o cliente. Então aqui também vou dar um pequeno atraso e vou clicar em salvar, tá bom? Agora a gente vai abrir uma outra caixa chamada interativo, tá? Que seria essa daqui, interativo. Essa caixa aqui, ele vai definir a condição dessas respostas e criar um botão para isso, tá bom? Então o que a gente faz? A gente clica aqui 2 vezes, aqui pode fornecer um texto para aparecer no cabeçalho e aqui a gente vai colocar a opção do botão, tá bom? O que vai ser esse botão? Ele vai definir se ele quer receber essa apresentação ou não. Feito isso daí, eu não vou fazer mais nada, eu vou clicar aqui em salvar. Tá bom? Então, agora a gente vai ter 2 botões aqui. Ele pediu para escolher a opção do botão. A gente vai clicar aqui e vai ter um botão. E no mesmo opção a gente vai colocar um segundo botão. Então, vamos para o botão agora. Eu dou aqui a opção dele, desse primeiro botão. Eu vou clicar aqui e eu vou colocar aqui como nome do botão tirar dúvida, tá bom? É um botão estático tirar dúvida. E o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, iniciar fluxo, e aqui a gente vai colocar chat com o humano. Tá bom? O que quer dizer que se ele clicar aí, ele já vai fazer um chat com o humano. E ele vai ter um segundo botão aqui, que é onde ele vai ter a opção de poder conhecer, que é a primeira vez que ele está entrando, ele clica em quero conhecer. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar aqui em enviar mensagem, ok? Aqui no lado direito, então é onde a gente vai adicionar o rótulo a esse cliente. Esse rótulo ele vai ficar atrelado ao cliente, então toda vez que ele entrar, ele vai ter esse lead Virtual One, que quer dizer que ele não vai entrar no fluxo. O fluxo já vai se separar, já vai identificar ele e vai saber qual a situação dele. Por exemplo, se ele já fosse um cliente, então eu tiro esse lead Virtual One e coloco o cliente Virtual One. Então ele já tem um outro tipo de tratamento. Nesse caso aqui, eu simplesmente iria aqui e poderia retirar qualquer rótulo que ele já tenha, tá bom? Vamos voltar aqui. E agora eu não vou fazer mais nada, eu vou clicar aqui em salvar. Agora, então, a gente já tem 2 opções aí. Então, a gente vai ter esse primeiro botão que ele tira dúvida, o segundo botão que ele quer conhecer, quer receber essa apresentação. E agora a gente vai fazer uma série de mensagens aí
para não colocar tudo de uma vez e ele ter que ler um textão, a gente vai distribuindo, vai deixando mais dinâmica essas mensagens. Ok, então eu vou clicar aqui em próximo, clicar em texto, novamente clicar aqui. No texto eu vou colocar a minha primeira mensagem, que seria essa daqui. Sabemos, né, tal. Eu vou clicar aqui em digitar e dar um tempo de digitação aqui. Vamos calcular aqui em 6 segundos. Ele digite isso daqui. Clicar em salvar. Vamos voltar lá. E aqui a gente vai criar um novo campo de texto. Você vê que ele é bem simples, é bem intuitivo. Você vai criando as caixas e ele vai seguindo aquela sequência conforme você determinar. Aqui eu vou pegar um novo texto que eu já tenho feito aqui. Clico 2 vezes, a mesma coisa. Coloco ele aqui. Vou colocar digitando e vou dar aqui uns 8 segundos. É mais ou menos o tempo que o cliente vai levar para ler a mensagem anterior, tá bom? Feito isso, ele já tem essas dois textos. Agora vamos supor que eu quero colocar, nesse caso, uma imagem aqui para quebrar um pouquinho a frieza dessas mensagens. Eu clico aqui e coloco imagem. Vou clicar 2 vezes e vou mandar uma imagem por aqui, tá bom? Eu pus aqui só um loginho, só para a gente dar continuidade ao fluxo. Feito isso daí, a gente pode dar um tempinho também para o atraso de mensagem. Esse aqui eu vou dar um atraso, salvar, e a próxima mensagem eu vou colocar que ela entre mais rapidamente, tá? Então, depois dessa mensagem, vamos supor que eu quero colocar um áudio. Vou clicar aqui em áudio, e aqui eu vou fazer o upload de algum áudio que eu tenho. Esse áudio ele deve estar em MP3, tá bom? Vou colocar também qualquer áudio aqui só para a gente ilustrar e mostrar que ele vai ser disparado, tá bom? Então ele já subiu aqui também o áudio. Bom, esse áudio aqui eu vou dar um tempinho aqui também, vou colocar digitando aqui só para mostrar que está sendo gravado, tá bom? Salvar e pronto. Agora, então, ele já tem aqui as duas mensagens, vai colocar uma imagem e depois mandar um áudio. Vai? Perfeito? Agora, o que a gente vai fazer agora? Vou fechar aqui e a gente vai fazer uma mensagem final aqui, só deixando aqui para o cliente responder. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo colocar aqui uma pergunta. Não simplesmente, então é isso, a apresentação é essa. Não, eu vou colocar uma pergunta para forçar que ele tenha algum tipo de interação com você. Pronto, seria isso, você está procurando. A gente deixa aqui e finaliza com essa pergunta. Vou clicar em salvar e pronto. Dessa forma já foi feito o nosso fluxo. Ele então funciona da forma que eu mostrei. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai testar agora esse fluxo no WhatsApp para ver como ele funciona. Antes disso, eu vou clicar aqui com o botão salvar e eu posso voltar aqui para a minha tela inicial, tá bom? Vamos abrir aqui então o WhatsApp e começar a ver esse fluxo funcionando. Bom, ele vai aparecer diversas mensagens aqui, mas é porque é um WhatsApp que já está sendo usado, então ele tem algumas informações anteriores. Mas observe que aqui o texto vai estar, gostaria de mais informações sobre a Fink. Eu vou clicar aqui para mandar essa mensagem. Você observa que aqui ele já começa digitando, como se alguém estivesse escrevendo, tá? Daí ele solta aqui, olá, Raro, estamos muito ansiosos para receber para te mostrar a solução completa, que seria o início do fluxo que a gente fez agora. Aqui ele não mostra porque ele está pelo celular, ele pede para entrar no celular. Eu vou aqui só clicar no celular, só para habilitar essa opção. Vou clicar aqui, no celular ele vai aparecer o botãozinho tirar dúvida, quero conhecer, eu vou clicar em quero conhecer. Bom, então clico em quero conhecer, ele já vai dar a sequência aqui do fluxo que a gente criou. Então ele está clicando aqui, ele começa a falar, começa a apresentar aqui. Sabemos o tempo é um fator importante, e daí vai. Pausou um pouquinho aqui para escrever a segunda mensagem, escreveu a segunda mensagem, agora ele vai mandar uma imagem, que é o que a gente tinha programado lá. A gente aguarda, entrou a imagem. Agora, depois dessa imagem, ele vai começar a gravar, é como se estivesse gravando um áudio, e vai mandar esse áudio aqui para o cliente.
aguardar mais um pouquinho. E o áudio ele não enviou por algum motivo, muito provavelmente porque o formato do áudio não é o formato ideal. Bom, na verdade ele mandou atrás aqui, né? Loja pronta de dropshipping. Então tá, ele mandou o áudio, a gente errou aqui a posição, deixei a pergunta final antes do áudio. Mas aqui o áudio a partir de R$19 que você recebe aqui, que você... ao invés de mandar um áudio gravado de estúdio, alguma coisa assim muito definida, você grava um áudio no WhatsApp, manda para aí e você coloca esse áudio. E dessa forma, assim que funciona. Então teria a pergunta aqui, seria isso que você está procurando? Daí o cliente simplesmente responde o que ele quiser. Vou pôr sim, seria isso mesmo, ok? Daí quando ele der Enter, você vai receber essa mensagem. E onde essa mensagem é recebida? A gente volta aqui para o Bot Commerce. E aqui no lado esquerdo a gente tem as opções. Observe que aqui em cima tem essa caixa, essa emotes compartilhada. A gente vai clicar sobre ele. E é aqui que a gente vai começar a ter o contato com o cliente. Poder fazer todo o acompanhamento do seu cliente. Aqui ele aceita tanto as mensagens do WhatsApp, quanto do Instagram, do Telegram, do Facebook e do chat também, tá bom? Clica aqui, recebeu 3 mensagens. Aqui a gente tem a reprodução. Na verdade, o que aconteceu, ele demorou muito para enviar esse áudio, ele mandou depois da mensagem, mas normalmente essa daqui é a ordem correta, tá bom? Loja pronta. Recebeu aqui a mensagem, ele é adicionado como lead, e aqui é a pergunta do seu cliente. Sim, seria isso mesmo. O que a gente tem aqui também? A gente tem opções para saber sobre esse cliente. Então a gente sabe que ele é um lead, que ele entrou agora. Aqui a gente pode dar opção de definir quem é que vai atender ele, ou então a gente não seleciona ninguém, qualquer um pode fazer esse atendimento. Se ele tem alguma sequência de mensagens, aqui você também pode disparar essa sequência de mensagens. Campos personalizados, se ele está na janela de atendimento do WhatsApp ainda de 24 horas, nessas 24 horas você pode me mandar qualquer mensagem para ele que não tem nenhum custo, e qualquer uma ele recebe. A inscrição e o e-mail dele, tá bom? Aqui embaixo a gente tem outras opções também para poder escrever para esse cliente. Daí ele funciona como um chat normal. Clica aqui, ele vai abrindo como um chat normal funciona. O que a gente teria a mais seria as opções aqui de mandar um fluxo, criar respostas automáticas para mandar, ou então anexar algum tipo de arquivo. E dessa forma a gente cria o nosso primeiro chat, que ele fica funcionando automaticamente. Como eu falei, no próximo vídeo a gente vai mostrar como você faz a automação com inteligência artificial anexada a esse fluxo também. Para a versão grátis do Bot Commerce, as mensagens automáticas de inteligência artificial têm um limite, tá bom? Então, se a tua ideia é trabalhar com esse tipo de atendimento, então você faz a atualização para o plano, para a única atualização que tem, e a partir de um valor de cada $15, aí, que não dá R$100, não existe nenhuma outra automação com essa capacidade que tem esse valor, você vai ter respostas ilimitadas para os seus clientes e poder fazer um tipo de relação muito humanizado. Então é isso, eu espero que tenha te mostrado, que você tenha entendido qual a capacidade que tem a automação no seu negócio. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e de marcar o sininho para receber outros vídeos como esse. Então a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais!